Bom, pessoal, esse aqui é o quarto e último vídeo da Grécia Antiga, né? Então a gente viu nos últimos vídeos a formação, né, da Grécia, a formação da polis, as duas principais cidades-estados, né, Atenas e Esparta, suas características, porque quando a gente se propõe a falar da Grécia Antiga, não tem como a gente não citar Atenas e Esparta, né? E obviamente as guerras médicas, né, e a Guerra do Peloponeso, né, que levou o fim, né, dessas duas cidades-estados e, obviamente, da Grécia Antiga, né, como um todo. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a Grécia Antiga ela deixou para nós vários legados muito importantes. Né? Por exemplo, a filosofia é uma disciplina hoje que vocês estudam, né, a pai das disciplinas, né, como alguns costumam chamar, ela surgiu na Grécia Antiga, né, foi quando alguns gregos, né, como Platão, Aristóteles, Sócrates, resolveu tentar explicar o surgimento da humanidade de uma forma racional, né, é onde a gente tem a formação da filosofia, veio os sofistas, os pré-socráticos, né, e tudo aquilo que compôs a formação da filosofia. Daí em diante a gente vai ter o desenvolvimento de outras disciplinas que a gente estuda hoje na escola, né? Por exemplo, a matemática ganhou muita força dentro da Grécia Antiga, né? A geometria, o teorema de Pitágoras, né? Dessa época que vocês estudam. Então, assim, teve várias formação de disciplinas, né? E estudos distintos dentro da Grécia Antiga. Outras características, né? A mitologia grega. A mitologia grega ela vai ser muito importante para a Grécia Antiga, porque através dela, através dessas narrativas mitológicas, dos poemas de alguns escritores gregos, a gente vai ter o mito, né? O mito não era 100% verdadeiro, né? Mas foi através dessas narrativas mitológicas que a gente vai ter a construção do mundo antigo, né? E, obviamente, em específico da Grécia Antiga. Outro legado muito importante que a Grécia Antiga deixou foi os Jogos Olímpicos, né? Na época que os Jogos Olímpicos foram criados, era uma maneira de homenagear os deuses da Grécia, né? Era um formato de jogo religioso, homenagear os deuses gregos, em especial Zeus, né? E acontecia de 4 em 4 anos. E acabou que os Jogos Olímpicos virou um legado hoje no mundo contemporâneo, no nosso mundo atual, porque é considerado o maior evento esportivo do mundo. Então, isso vem desde a Grécia Antiga. O teatro também, né? Ele foi um dos entretenimentos que tinha na Grécia Antiga, né? E o teatro ele contava ou fazia transparecer histórias focado na tragédia e na comédia grega, né? Então o teatro também foi de suma importância para criar-se uma cultura grega naquela época. Né? Então a gente vai notar que a Grécia Antiga ela se dispôs várias características, né, para o nosso mundo atual, como a oligarquia, a democracia, nesses formatos políticos que foram sendo criados. Então, assim, a gente pode destacar vários legados importantes que a Grécia deixou para nós no mundo atual, né? A famosa cultura grega. E acaba que, o próximo conteúdo que a gente vai estar abordando, Roma, a gente vai ver que em um certo momento Roma vai assimilar um pouco dessa cultura grega. Né? Então a gente percebe a suma importância que a Grécia Antiga teve no mundo antigo, né? E os legados que ela foi deixando para o nosso mundo atual.